Este rio é o Sena, sendo o único que se encontra dentro da área central de Paris, atravessando o coração da cidade. Ele conecta os pontos de referência mais significativos, como a Torre Eiffel e a Catedral de Notre-Dame. Porém também é notavelmente desagradável. Em 15 de maio de 1990, o prefeito de Paris e futuro presidente da França, Jacques Chirac, fez uma promessa à cidade, declarando que ele mesmo se banharia no rio, mesmo que fosse o mais poluído. Este rio havia sido fechado ao público por quase 70 anos, mas Chirac estava determinado a liderar a França e buscava feitos políticos, mesmo que fossem tão extravagantes quanto convencer cidadãos franceses a nadarem nas águas do Sena. No entanto, Chirac também era conhecido por fazer promessas vazias. 30 anos após sua declaração televisiva, o acesso ao rio ainda permanece restrito. O ano de 2023 marca um século desde que o Sena foi proibido. Porém, agora um novo líder parisiense está fazendo a mesma promessa que Chirac. Sob a alcunha de medida magnífica, e com o anúncio das Olimpíadas de 2024, o prefeito de Paris comprometeu limpar o rio Sena, tornando-o apto para a natação pela primeira vez em mais de um século. Surge a pergunta: como ela planeja realizar essa limpeza no rio que há tanto tempo é considerado o mais poluído de Paris? Qual é a motivação por trás disso e qual seria o custo envolvido? Paris conquistou a sede olímpica para 2024, trazendo uma abordagem única em relação a edições anteriores dos Jogos. A abertura oficial não será realizada em um estádio, mas sim em barcos fluviais. As delegações nacionais conduzirão centenas de atletas pelo rio Sena. Contudo, o que torna as Olimpíadas de 2024 ainda mais distintas são os planos de incorporar o rio em 2 eventos: o triatlo e a maratona aquática. Isso teria parecido inimaginável apenas 10 anos atrás, mas algo se modificou nesse intervalo. A prefeita de Paris tem se empenhado incansavelmente nos últimos anos. Em uma cidade com aproximadamente 600 mil vagas de estacionamento, ela determinou a retirada de 70 mil delas em menos de 3 anos. Ruas foram fechadas para carros, faixas reduzidas e limites de velocidade estabelecidos. Ela investiu milhões na construção de centenas de quilômetros de ciclovias e, em 2021, aprovou um plano de 250 milhões de euros para transformar a Champs-Élysées, antes uma avenida voltada para automóveis, em uma floresta urbana. Seu governo implementou diversos planos de verdejamento por toda a cidade, visando torná-la mais agradável e segura em face do aumento das temperaturas. No entanto, esses projetos demandam recursos e tempo. Nesse contexto, as Olimpíadas se mostraram a oportunidade perfeita para acelerar essas transformações e justificar os gastos. Entre todos os planos, é o projeto para o Sena que mais depende das Olimpíadas. Nos últimos anos, Paris tem estado envolvida em um plano de infraestrutura de 1,4 bilhão de euros para tornar o rio próprio para banho. Os eventos olímpicos realizados no rio não serão somente entretenimento, mas também uma tentativa massiva de relações públicas televisadas para demonstrar ao mundo que ele está suficientemente limpo para ser navegado. Seria uma conquista histórica, um reluzente tesouro azul, que enalteceria ainda mais a gestão notável da prefeita. Em uma cidade particularmente susceptível a ondas de calor, ela proporcionaria à população uma maneira de se refrescar. Entretanto, atingir essa joia azul não foi uma tarefa simples ou econômica. O que muitos não percebem é que o plano mais oneroso da prefeita Hidalgo não diz respeito à sua batalha contra carros, mas sim à sua luta por um alvo mais esquivo e complexo: o ser humano. O sistema de esgoto de Paris no passado era notoriamente inadequado e insalubre, representando sérios problemas de saúde pública para a cidade. Antes das inovações introduzidas no século XIX, Paris era uma cidade com graves problemas de saneamento. Durante a maior parte da história da cidade, as águas residuais e os dejetos eram despejados diretamente nas ruas e nos rios que cortavam Paris, incluindo o famoso rio Sena. Isso criava condições de higiene extremamente precárias e resultava em doenças transmitidas pela água, como cólera e febre tifoide, que frequentemente causavam epidemias mortais. A situação piorou consideravelmente durante o século XVIII, quando a população de Paris começou a crescer rapidamente devido à urbanização e à migração das áreas rurais para a cidade. O sistema de esgoto inexistente não conseguia lidar com o aumento da demanda, levando a uma degradação ainda maior das condições de vida. Foi somente no século XIX, sob o comando do engenheiro Eugène Belgrand, que uma revolução no saneamento de Paris ocorreu. Belgrand liderou a construção de um sistema de esgoto moderno, que incluía a introdução de tubulações ovais e a canalização das águas residuais longe das áreas habitadas, em direção ao rio Sena. Isso não apenas melhorou drasticamente as condições de saúde pública,
mas também ajudou a transformar Paris em uma cidade mais habitável e atraente. O sistema de esgoto de Paris consiste em uma rede de tubulações ovais. Ao invés de utilizar bombas, esse sistema depende inteiramente da força da gravidade, aproveitando a inclinação natural da bacia do rio Sena. A forma oval das tubulações direciona o fluxo de água, e uma inclinação de aproximadamente 3 centímetros por metro garante um contínuo movimento de detritos, ao mesmo tempo que permite que a equipe de manutenção circule livremente. A água residual é direcionada de uma densa rede de tubulações ovais menores para um número reduzido de coletores de esgoto maiores. Esses coletores acompanham o curso do rio e encaminham os resíduos para as estações de tratamento a jusante da cidade. Na sua época, o sistema de esgoto parisiense era uma inovação intelectual impressionante, mas hoje enfrenta um problema antigo: a combinação de águas pluviais e residuais. Em contraste, sistemas modernos de esgoto geralmente possuem drenos separados para cada tipo de água, pois a mistura das duas pode causar inundações e retornos indesejados. Entretanto, o sistema de esgoto de Paris não estava despreparado para essa situação, visto que os coletores de grande porte foram propositalmente projetados sem tubulações de queda. Em caso de enchentes, essas tubulações desviam a água residual para um local de emergência, que no caso de Paris é o próprio rio Sena. No momento, 44 dessas tubulações despejam água residual no rio cerca de 12 vezes ao ano. No último ano, aproximadamente 1,9 milhão de metros cúbicos de água residual não tratada foram lançados no rio. A prefeita Hidalgo busca a limpeza do Sena e, para isso, está implementando reformas no sistema de esgoto parisiense. Nos últimos anos, o governo tem trabalhado nesse sentido, construindo um grande tanque e um túnel. O túnel possui cerca de 700 metros de extensão e conecta o sistema de esgoto atual ao tanque cilíndrico, que tem cerca de 50 metros de largura e 34 metros de profundidade. Quando cheio, o tanque pode armazenar aproximadamente 45 metros cúbicos de água pluvial, equivalente ao volume de 20 piscinas olímpicas. O objetivo é que o tanque e o túnel se encham de água pluvial antes que o sistema de esgoto atinja sua capacidade máxima, liberando gradualmente a água de volta ao sistema sem transbordamentos. A previsão é de que essa ação reduza as enchentes de cerca de 12 para 3 vezes ao ano, diminuindo a quantidade anual de água residual despejada de 1,9 milhão de metros cúbicos para 100 mil. Apesar de não ser uma solução perfeita e incapaz de eliminar totalmente o risco de enchentes em casos de chuvas intensas, a cidade planeja inaugurar 3 piscinas no Sena até 2025. Essas piscinas, localizadas na área central da cidade, contarão com salva-vidas, vestiários e áreas demarcadas para natação. A cidade também está explorando mais de 20 outros locais, que poderão ser transformados em áreas de natação no futuro. O sucesso dos planos de Hidalgo não será determinado por influenciadores ou especialistas, mas sim com o passar do tempo. A dúvida é se Paris se transformará em uma cidade modelo de sustentabilidade, com Hidalgo sendo reconhecida como uma líder que tomou as decisões corretas. Ou ao contrário, se esses esforços serão insatisfatórios, resultando em um alto custo por algo que parecia muito mais impressionante em representações em 3D do que na realidade. Não temos a resposta, mas uma coisa é certa: a França tem sido pioneira em sustentabilidade há algum tempo.